Senhoras e senhores, bom dia a todos. Eu sou o Dr. Jorge José, que é administrador judicial do processo de recuperação da Imperial Infinity. Aqui comigo o Dr. Davi, que é o diretor-presidente da A3 Consultores, e o Dr. Adriano, advogado nosso sócio, que vai conduzir aqui a inscrição da ata. Alguém tem alguma oposição que o Dr. Adriano seja o secretário da nossa Assembleia? Ok. Nós estamos lançando aqui no sistema de votação a presença de todos os senhores, só para verificação de quórum. Hoje, com qualquer quórum, nós faremos a Assembleia Geral de Credores prevista segundo a edital. Então, em breve aqui a gente dará início. Só aguardar um pouquinho. Bom, vamos dar início aos nossos trabalhos. Declaro aberto a Assembleia Geral de Credores da Infinity Imperial, processo 2019 11403067. Vou fazer aqui alguns esclarecimentos como será conduzido o trabalho. Então, primeiramente, nós teremos a apresentação da recuperanda, vai explanar o plano de recuperação judicial, principalmente a forma de pagamento do crédito trabalhista, crédito garantia real, quirografário e EPP-IME. Depois disso, nós iremos para a deliberação, ou seja, a votação por classe. Eu vou chamar primeiro a classe 1, depois 2, 3 e 4 sucessivamente. A gente vai verificar se houve aprovação ou reprovação do plano. Caso haja aprovação em todas as classes, encerramento da Assembleia. Rejeição em uma ou mais classes, nós daremos a abertura para apresentação de propostas de modificação do plano. Escala-se um representante da classe e pode deliberar, e depois fará essa apresentação à recuperanda, e se a recuperanda aceitar, faremos aqui a alteração do plano. Então, exatamente o que está aí: rejeição em uma ou mais classes, abertura de discussão, deliberação, indicação de um porta-voz por classe e 10 minutos para deliberar. Apresentação desse porta-voz, cada porta-voz terá 5 minutos, né, se tiver mais de uma classe. Depois um intervalo de 10 minutos para a recuperanda fazer a análise. Depois, a recuperanda faz a apresentação da proposta que foi modificada e vamos novamente a uma nova votação. Caso seja aprovado, encerramento, e se for reprovado, também encerramos e será feita a assinatura da ata. O doutor Adriano já verificou para as pessoas que vão assinar. Então, as pessoas que deram nome ao final da nossa Assembleia, por favor, dirijam-se aqui à frente para assinar a nossa ata. Tá? Um documentinho de vocês dois, só para colocar aqui. Pode fechar aí, por favor. Pode ser, pode ser, não tem problema não. Não tem que colocar o nosso cacinho. Pode abrir, deixa. Passo a palavra ao Dr. Hipólito, representante da recuperanda, que fará a apresentação do plano recuperacional do Grupo Imperial. Quer usar o microfone, se quiser, à vontade.
testar esse outro aqui para ver se não está melhor. Desliga aí. Desliga. Desligado? Aqui até agora tá. Esse aí também, Esse está né? ligado. É Acho só que esse ligar. tá desligado. Pronto. Esse aqui tá falhando. Tá dando microfone. Esse aqui tá desligado. É porque tá perto do celular ainda, não? Tá desligado? É esse aí, o cabo tá ruim. Bom dia, pessoal. Acho que a maioria de vocês... Vai ser microfone que é melhor. Acho que a maioria de vocês já me conhece, né? Meu nome é Hipólito, sou advogado da construtora já há aproximadamente 12 anos e vivemos um momento difícil hoje. Diante de tudo que foi acontecendo ao longo do processo, nós tínhamos uma expectativa recuperacional sólida, mas devido a alguns reveses que foram acontecendo ao longo do processo recuperacional, nós chegamos numa situação muito diferente da de 2019, né? Então eu tracei alguns esclarecimentos para tentar contextualizar melhor tudo o que aconteceu, o que nós tentamos fazer e qual o momento que nós nos encontramos hoje. A recuperação judicial foi proposta em dezembro de 2019, né, já bem próximo ao recesso, na verdade dia 18 de dezembro de 2019. O despacho para o deferimento da RJ só aconteceu em março do ano seguinte, em março de 2020, e logo em março daquele mesmo ano foi quando ocorreu a pandemia do Covid-19, que todos nós conhecemos, todos nós enfrentamos, e foi um momento, sem dúvida, de maior dificuldade médico-sanitária do país no último século. Todos nós conhecemos isso, né? Isso impactou no fechamento do setor da construção civil durante um período de 6 meses. Todas as construtoras ficaram impossibilitadas de trabalhar devido a justamente as medidas de contenção de barreiras sanitárias da doença. O que é que nós conseguimos implementar mesmo com essas dificuldades, né? Nós promovemos a redução da sede da empresa, que era um espaço cujo aluguel era de um valor mensal de cerca de R$10 mil, e nós reduzimos esse custo fixo para cerca de R$1.500 mensais, para um escritório compartilhado. Promovemos a reestruturação de todo o quadro de funcionários. Era uma empresa que tinha 350 funcionários e passou a operar com apenas 3 funcionários, ou seja, menos de 1% do quantitativo de funcionários. A reestruturação do quadro societário, ela passou a ser uma EL, uma social única. Redução do capital social para absorver o impacto do prejuízo acumulado durante os 3 últimos anos e o enquadramento dela como EPP, que gera vantagens, e a gente já estava pensando futuramente no parcelamento do crédito fiscal, porque como EPP ela teria acesso a um parcelamento do crédito fiscal com uma redução de 70%, um deságio de 70% desse valor, e o parcelamento em até 144 meses, além de outros benefícios, né? Poder litigar nos juizados, isenção de custas, enfim. Nosso plano recuperacional ele foi firmado basicamente com a construção de empreendimentos nos imóveis próprios da construtora. Então a construtora tem um land bank de alguns imóveis e pensava-se em empreender nesses imóveis. Conforme demonstramos no plano, né? Esses loteamentos eram viáveis e economicamente eles superariam muito o valor do débito. O que quero dizer com isso? Que se houvesse a possibilidade de implantar esses loteamentos tal como foram imaginados lá em 2019, 2020, nós teríamos gerado capital suficiente para quitar todos os créditos, né, com os senhores. Pode passar por isso. Aí o que foi aconteceu ao longo desse processo recuperacional que fez com que nós chegássemos no momento que estamos hoje, né? Nós tínhamos uma expectativa de acordo com o Ministério Público da Barra dos Coqueiros e os adquirentes de um empreendimento chamado Omega Ville, que seria o nosso primeiro empreendimento do plano recuperacional. Se os senhores tiverem acesso ao plano, ele se baseava de aproximadamente 60 unidades que já haviam sido comercializadas de modo irregular, e o que nós precisávamos era fazer a legalização desse empreendimento para que os adquirentes pudessem continuar os pagamentos, gerando fluxo de caixa para que a empresa pudesse se manter durante o período de stay period, né, que é justamente esse período antes da Assembleia de hoje, né, entre o pedido e antes da Assembleia de hoje. Infelizmente não houve adesão.
dos adquirentes, mesmo na expectativa de fazer esse pagamento monitorado. O que foi que acabou acontecendo? Levou a uma inflexão do caixa da empresa, de modo que a empresa ficou sem capital para se manter nos meses que se seguiram. Tivemos que cancelar o empreendimento por conta da inviabilidade, solicitamos ao juízo que liberasse os valores que estavam depositados em juízo para custear a legalização desse empreendimento, para então retomarmos os pagamentos. O juiz negou o nosso pedido. Já passei esse, alguns outros percalços judiciais, né, que foram acontecendo, né, até por conta da demora, da morosidade do próprio juízo. Nós pedimos o reconhecimento da essencialidade dos bens imóveis da construtora, os bens imóveis listados no plano, nos quais seriam feitos loteamentos, e esse reconhecimento da essencialidade só veio acontecer em março de 2023, passados 3 anos de que havia sido deferida a recuperação judicial. Imaginem comigo que se a construtora, que sobrevivia unicamente de vender seus próprios imóveis, ela não comercializava imóveis de terceiros, ficou impedida durante os 3 últimos anos de comercializar seus próprios imóveis, ela estava impedida de gerar fluxo de caixa para continuar se mantendo. Além disso, houveram bloqueios na Central Nacional de Disponibilidade de Bens Imóveis, gerados por execuções fiscais na Justiça Federal, e também impediam que a empresa comercializasse esses mesmos imóveis. Justamente por isso que nós precisávamos do reconhecimento da essencialidade, que só aconteceu em março de 2023, para pedir esse desbloqueio. De posse dessa decisão, somente no ano passado conseguimos fazer isso, e caímos em campo para novamente tentar negociar os imóveis. Mais uma vez pedimos ao juízo que liberasse os recursos que estão depositados na vara recuperacional, que são recursos que são oriundos de bloqueios de empresas que executaram, empresas ou clientes ou trabalhadores que estavam executando a construtora, houve bloqueio na conta bancária da construtora no momento em que não era para ocorrer, que é o momento do stay prévio. Mais uma vez o pedido foi negado. Tentamos firmar uma parceria com outra construtora para empreender no lote 6 e lote 7 diante do cancelamento do ômega, e também o pedido foi negado. Além disso, sofremos o revés de algumas derrotas em ações revisionais e ações anulatórias, que haviam sido propostas em 2019 e só vieram a ser julgadas agora em 2023. Como nós chegamos hoje na Assembleia de Recuperação? Nós estamos hoje com a total ausência de fluxo de caixa desde o ano 2022, quando se extinguiram os últimos pagamentos dos últimos imóveis que haviam sido comercializados no ômega. Quando eles foram cancelados, os clientes, logicamente, suspenderam os pagamentos. Isso impactou diretamente nos negócios da empresa, impossibilidade de realizar qualquer negócio, perda de credibilidade com os clientes, com os fornecedores, diante de todas as tentativas que foram frustradas ao longo desses 4 anos. E chegamos à Assembleia Recuperacional hoje com a empresa totalmente fragilizada e sem possibilidade de implementar um plano como ele havia sido imaginado naquela época. Então, hoje a empresa não teria como implementar um plano de sortimento sólido e eficaz. Aí vamos para o plano. Mesmo assim, eu vou expor o plano a vocês para que vocês tenham a liberdade de decidir se concordam com o plano tal qual for proposto. Como já disse que a empresa está fragilizada e não teria como fazer ajustes aos planos, então seria aprovado do jeito que está ou não aprovado. Ok. Melhor falar assim. Mesmo assim, ele fica fazendo barulho. Põe na. É por conta do cabo, você desligou ele aí? Desliguei. Pegue outro. Desliguei ele, pegue outro. Esse aí o cabo tá ruim. Liga esse aí pra ver. Não, você tirou o cabo. Deixa eu colocar. Aí. O cabo do outro tá quebrado.
Eu acho, não é sem fio, né? Jorge, pode pular para a parte da classe 1, por favor. Água aqui, né, Jorge? Sim. Bem, como dito, o nosso plano, ele parte, já tem que deixar maiorzinho um pouquinho. O nosso plano, ele partiu justamente da construção de loteamento nos terrenos próprios da construção. Diante desse cenário, nós pensamos em uma formação de SPS, são sociedades de propósito específico, em que cada empreendimento desse seria gerado uma empresa específica para a construção daquele loteamento. Privilegiando a classe trabalhista, que é a primeira classe, a que nós vamos tratar agora, nós escalonamos os créditos de acordo com a possibilidade de cada um aderir a uma determinada proposta. Pode baixar, se conseguir aumentar um pouquinho. Bota em tela cheia. Já tá. Pode baixar. Tá bom? Dá para ver? Pronto, dá para ver. Olha lá, e nós começamos com a proposta 1, os créditos abaixo de 12 mil. Qual é a proposta? Receber integralmente o valor em dinheiro em 12 parcelas. Porque a legislação anterior, ela especificava que os créditos trabalhistas teriam que ser quitados todos no período de 1 ano. Seria essa a primeira proposta. A segunda, diante dessa formação de loteamentos, os credores também teriam a opção de adquirir um lote, com desconto no valor da aquisição desse lote. Então, a gente vai fazer loteamento, você vai ganhar um lote e você vai ter um desconto por isso, com o seu crédito integral. Nessa classe, o crédito trabalhista não sofreu qualquer retorno, não sofreu qualquer desconto. Pode passar. A terceira possibilidade, ainda nesse contexto, é a participação às SPS, ou seja, em vez de você receber seu valor em dinheiro e em vez de você adquirir um lote, você participaria do lucro da SPE. Então você seria também sócio da SPE. A ideia basicamente era essa. E como sócio, você iria receber, de acordo com o seu crédito, mais um bônus. Aí para cada classe foi pensado um valor de bônus. A primeira parte, 30% do valor do crédito. Aí no segundo caso, na opção B, seria 25% do valor do crédito. Pode passar. A opção C também, que é créditos entre 31 e 49 mil, créditos acima de 50 mil até 80, pode passar. Cerca de 20%, desculpe, do crédito consolidado para a aquisição de cotas. Então, basicamente, o que muda é o lucro, que seria o incentivo para aderir à SPE, ou desconto na aquisição do lote, caso quisesse adquirir o lote. E se o valor do crédito não for suficiente para adquirir o lote? Aí nós lançamos a proposta do parcelamento em 36 vezes do saldo remanescente. Pode passar para a próxima classe. É aí mesmo. Os credores com garantia real, nessa classe, a classe 2, nós prevemos um corte, um recorte de 60% do valor do crédito, já foi um corte drástico, e o pagamento a ser feito em 10 anos, de acordo com o fluxo de caixa do plano recuperacional. Próximo. A classe 3, a classe dos credores quirografários, são aqueles credores que não têm garantia, não são os credores trabalhistas, são os credores que a gente costuma dizer, acabam sendo os últimos da fila. Para essa classe, nós prevemos um corte também de 50%, um deságio, e o pagamento em até 120 parcelas fixas, também 10 anos. Dentro da classe de credores quirografários, existe a previsão legal de uma classe chamada MEI-EPP. Elas devem ser pagas no prazo de 3 anos. Então, essa classe MEI-EPP, embora sejam também quirografários, eles acabam sendo pagos num período maior. Então, a única diferença seria essa do prazo de pagamento.
aí a gente tinha lançado a possibilidade de transação fiscal com a União, que na verdade é um crédito extraconcursável, porém nós incluímos ela no plano, né? E ela estaria condicionada justamente àquela redução da empresa para a EPP, com um deságio de 70% do valor. A dívida à época imaginada, a dívida consolidada à época, na verdade, era de 17 milhões. Hoje ela já chegou, segundo o último relatório mensal de atividades, em 22 milhões. Mas mesmo assim, para que a gente chegasse a esse parcelamento com a União, nesse valor, apesar de termos oferecido uma garantia real de um imóvel e apesar de aplicar esse deságio, nós precisaríamos ter um fluxo de caixa mínimo para fazer o pagamento da primeira parcela, ou das primeiras, né? E para vocês terem ideia, o pagamento de uma parcela dessa, mesmo com esse corte de 70%, seriam 144 parcelas de aproximadamente 50 mil. Então, restaria inviabilizado por conta desse não pagamento dessas parcelas. Perfeito. Sem mais, pessoal. Ficaram com alguma dúvida? Querem que eu esclareça mais alguma coisa? Bom, terminada a apresentação da empresa, os senhores podem fazer qualquer tipo de pergunta, sanar alguma dúvida, alguma coisa? Qual o valor de um lote desse? Pois não, o senhor fala o nome, por favor, que a gente vai anotar na ata aqui. Sérgio Barbosa, classe 3. Sérgio Barbosa Nunes, classe 3, pode perguntar. Qual a metragem desse lote, qual o valor, e se a classe 3 quiser adquirir, se tem direito? Eu não entendi isso. Não foi pensado em adquirir com desconto na mesma modalidade que os credores trabalhistas, né? Certo. Porque esse era um incremento que foi concedido aos credores trabalhistas por conta do prazo legal de quitação com eles de 1 ano. À época. Hoje o prazo é de 24 meses, teve uma alteração legislativa. Porém, pode adquirir como qualquer outro adquirente, né? Integralizando o valor. Você tem um crédito com a empresa, você vai integralizar esse valor, entendeu? Na verdade, os imóveis eles haviam sido pensados em 2019, então eles foram pensados com um valor muito abaixo do mercado. Pra você ter ideia, eles foram pensados em 60 e 70 mil, os imóveis. Hoje não existe nenhum imóvel, por exemplo, na Barra dos Coqueiros, com 300 metros quadrados, que vale menos de 110 mil, entendeu? A maioria dos imóveis são lá, pelo menos essa parte do loteamento. O outro loteamento é em São Cristóvão, ali na Estrada da Cabrita, que também foi pensado nessa mesma conjuntura. Sendo que lá a gente tem uma possibilidade de lotes menores, porque a Prefeitura de lá já aprovaria lotes com 160 metros quadrados naquela localidade. E qual seria o valor? A gente precisa reestudar o valor, na verdade, com relação a isso. Porque, como eu disse, foi pensado em 2019, né? Hoje a realidade é completamente diferente. Mas seria maior do que isso o valor, né? Se fôssemos manter tudo como está no plano, o ganho de capital seria benefício para todos os credores, né? Se o imóvel valia 70 e hoje vale 90, 100 mil, só lucraram. Algum credor, mais alguma dúvida? Pois não, fale seu nome. José Ailson Fernandes da Silva. José Ailson Fernandes da Silva, pode perguntar. Se tem 2 lotes, né? A gente na classe 1 não tem condições de ter um lote para ficar pagando. Por que não vende um lote que resolva a nossa situação? Então, senhor Ailton, veja, é porque para comercializar o lote, a gente precisa caminhar com toda a aprovação desse loteamento até o ponto em que ele possa ser comercializado. Eu não posso vender um lote agora, do jeito que ele está. A terra, a gleba pura, ela não pode ser comercializada agora, entendeu? Então, o plano recuperacional era justamente isso, era fazer a construção para depois comercializar, entendeu? E aí sim, seria possível, depois de comercializar, pagar cada um dos credores. Só que eu não tenho tempo para isso, porque a minha obrigação era quitar com os credores em 12 meses. E só 12 meses é o que eu vou gastar para aprovar o loteamento, entendeu? Aí eu estaria descumprindo o próprio plano, entendeu? Mas aí você pode fazer uma reserva de que ficaria com lote futuramente, ou depois que fosse vendido, enfim. Mais alguma pergunta, por favor? Pela Caixa. O nome, por favor, só para a gente botar na ata. Caixa Econômica, Carlos André Canuto. Carlos André Canuto, no Caixa Econômica. Pois não. Me parece que o plano, pelo que o doutor Hipólito expôs, está defasado, né, para o dia de hoje. O plano está em 2020, estamos em 2024, e ele mesmo disse que a empresa hoje não tem condições de implementar esse plano atualmente.
Eu não sei se seria o caso da gente já partir para deliberação ou, de repente, se a empresa tem alguma possibilidade, né? Eu também não sei se é possível, inclusive do ponto de vista de prazos processuais e prazos legais, de trazer esse plano para uma realidade atual e dar um prazo aí para... Qualquer ajuste tem que ser feito hoje, doutor. E é isso, como a empresa não vê possibilidade de fluxo de caixa para honrar o crédito fiscal nos próximos 6 meses, é impossível fazer uma proposta de ajuste sem ser leviano. Tudo bem, obrigado. Mais alguma pergunta? Então estão encerradas as fases aí das perguntas. Vamos agora para a deliberação. Doutor David, por favor. Então eu solicito que todos os credores classe 1 fiquem de pé, por favor. Então os mais próximos até a primeira fileira aqui só falam o nome e diz como vota sim para aprovação do plano, abstenção ou não para aprovação do plano, para a gente escolher o voto. Por favor, pode começar. O nome do senhor é? Nome? Edberto dos Santos Santeiro. Edberto dos Santos Santeiro. Não. Pode sentar. Quem votou pode sentar. Aparecido dos Santos? Não. José Assis dos Santos? Não. Genal Rocha Santos, não. Genal Rocha Santos? Não. José Roberto de Carvalho, não. Como? José Roberto de Carvalho. José Roberto de Carvalho? Não. Dalto? Não. Augusto Sérgio da Silva Moura, não. Augusto Sérgio da Silva Moura? Não. José Ferreira Lima. José Ferreira Lima? Não. José Ailson Fernandes da Silva. José Ailton? Não. José Givaldo Santos Gomes, não. Peraí. Espera aí um pouquinho. José Ailton? Antes de José Wilson, quem foi que votou? José Ailton. Ferreira Lima. José Ferreira Lima. Só um minuto. Ele está como ouvinte, então não vota. Não, ok. Próximo. José Givaldo dos Santos Gomes, não. José Givaldo dos Santos Gomes? Ok. Não. Ok. Mário? Marcos Souza? Dória? Não. Ok. Encerrada a votação. Fernando Ricardo. Ok. E Mais José alguém? Roberto dos Santos. José Roberto dos Santos está presente? José Roberto Carvalho. Então deve estar. Foi assinado também lugar. Não, José Roberto dos Santos aqui. Deve ser, ele deve estar com trocado de voto também. Ele assinou aí. José Roberto de Carvalho de cima. Ok. Deixa eu ajustar aqui, tá? Vamos só ajustar aqui que está lançado no sistema. E assinou também no lugar errado. Depois é só para ele assinar no lugar certo. Pronto, David. Deixa eu ver se falta mais alguém aqui, trabalhista. Sim, ok, certo. Classe 1 encerrada a votação. Classe 2, por favor. Classe 2 é caixa. Só a caixa, né? Maria Aparecida, não. Maria Aparecida, votando pela caixa, não. Classe 2 encerrada. Classe 3. Eu vou citando o nome, Jorge, que fica mais fácil. Ok. Alessandro Vieira Nascimento. Alessandro. Não. Aline de Melo Almeida. Não. Não. Quem votou pode sentar. Banco Bradesco. Banco Bradesco? Não. Não. Banco Santander. Não. Não. Banco Santander? Não. Clarice Vieira Yertz. Não. Não. Jane da Silva Conceição. Não. Ok. José Humberto Carvalho. Não.
Ok. Lacel. Não. Roberto Bertoso Rocha. Não. Roseli Aparecida Antunes. Ok. Rosivânia Alves dos Santos. Não. Sérgio Barbosa Nunes. Não. E Vinícius Gilberto Machado Santos. Não. Então, classe 3, encerrada a votação. Tem alguma classe 4? Algum presente? Não. Bom, votado as 3 classes, não tem nenhum presente na classe 4. Não precisa nem a gente verificar. Por unanimidade, o plano foi reprovado. Ok? Sendo assim, declaro encerrado a Assembleia Geral de Credores com a reprovação do plano e agora faremos a assinatura aqui da ata. Agradeço aí a presença de todos e aqueles que deram o nome, por favor, venham aqui à frente. Nós vamos fazer aqui a leitura, verificação da ata e a assinatura. Um bom dia a todos. Até mais. Foi? Primeiro quadro, você alterou?